Boa tarde, aqui é Juliano, novamente médico emergencista, para a quinta live, para a quinta transmissão dessa semana, para a gente falar um pouquinho sobre ultrassonografia point of care. Ultrassonografia point of care, um exame à beira-leito, a conexão está ruim, tá? Então a gente talvez tenha um pouco de trabalho. A gente vai sustentar um diagnóstico point of care, um diagnóstico em sala de emergência de um paciente crítico, usando a ultrassonografia, sustentando em 3 pilares absolutamente fundamentais, sem os quais o nosso diagnóstico fica capenga e pior do que isso, a gente pode incorrer em erro de interpretação e prejudicar o paciente ao invés de ajudar o paciente. E que pilares são esses, pessoal? Entendimento de anatomia e sonoanatomia ou anatomia ultrassonográfica e fisiopatologia das principais doenças agudas graves em sala de emergência, onde nós temos espaço para usar ultrassom. Entendermos de princípios físicos e técnicas de aquisição de imagens. É importante? É importante. Artefatos, uma série de princípios físicos que são importantes, o conhecimento, para que a gente, na hora que está fazendo o exame, identifique e, eventualmente, até tente suplantar, otimizar a imagem usando os princípios físicos. Okay? E a técnica de aquisição é absolutamente fundamental, porque sem uma boa técnica, sem uma técnica acurada, a gente perde tempo, a gente fica que nem um bobalhão com um joystick na mão e não sabe o que fazer. E o terceiro pilar, que vai sustentar isso aí tudo, é a interpretação de imagens no contexto clínico do paciente. Para quê, pessoal? Por que é importante? Não basta apenas um exame ultrassonográfico, não basta apenas ter na mão uma imagem, pior ainda, só uma imagem. A gente tem que ver um filme em tempo real, uma imagem em 2 dimensões em movimento e colocar aquilo ali dentro do contexto do paciente, porque nem sempre... Nosso amigo entrou. Nós vamos ter uma conversa agora com o Hernani, eu estou fazendo aqui as introduções. Já eu chamo o Hernani. Então, interpretar essas imagens no contexto clínico da doença aguda é extremamente importante e fundamental. Hernani, eu estou fazendo uma introdução e te chamo em seguidinho. Sem problema. Então, esses 3 pilares aí, anatomia, sonoanatomia, fisiopatologia de doenças, princípios físicos, técnicas de aquisição de imagens, interpretação da imagem no contexto do paciente, são pilares fundamentais para a gente fazer um bom diagnóstico. Não incorrer ou minimizar a chance de incorrer em erros de interpretação para uma tomada de conduta que permita mudar desfecho e até salvar a vida dos pacientes. É assim. E o objetivo dessas conversas que a gente passou a fazer nessa semana é familiarizar os colegas com essa ferramenta, com a ultrassonografia. Então a gente tem falado sobre ultrassonografia point of care ao longo dessa semana em medicina de emergência. Falei com vários colegas, acadêmicos de medicina, ex-residentes, e hoje a nossa conversa é com Luiz Hernani Meire Júnior. Meire Júnior, é esse mesmo, né? O Luiz Hernani, ele é meu amigo, meu colega, ele é emergencista e intensivista e cirurgião vascular. Confere, né, Hernani? Depois tu me corrige se eu me enganei. Ele é professor da Universidade Integrada Pitágoras, em Montes Claros, preceptor e coordenador do Serviço de Residência de Medicina de Emergência da Santa Casa, se não me engano, da cidade de Montes Claros. E eu chamei o Hernani hoje, a gente está falando sobre medicina de emergência e uso do ultrassom nesse ambiente, nesse cenário. Mas por que eu chamei o Hernani principalmente? O Hernani ele tem lá em Montes Claros um laboratório de simulação fantástico. Eu visitei e conheci o laboratório dele na graduação, onde ele é professor, coordenador da cadeira de emergência, e ele trabalha já na graduação com os acadêmicos, que são os alunos dele, com ultrassonografia. Ele já vem fazendo isso há algum tempo, e a ideia de trazer ele aqui para passar todo o conhecimento, a experiência e os porquês que ele resolveu colocar isso aí, para mostrar para vocês que a gente hoje está entrando em contato, nós médicos formados entrando em contato com a ultrassonografia point of care, mas tem que começar antes, tem que começar lá na graduação, tem que começar no primeiro ano. A ultrassonografia tem que ser usada no ensino da anatomia, muda completamente o entendimento do aluno ao longo do curso, passar a enxergar
através da ultrassonografia no modo de 2 dimensões, aquilo que é dito, que é visto em peças anatômicas. Isso diversos trabalhos já mostraram que o aluno ele sai melhor capacitado, com um entendimento mais adequado de princípios de anatomia, de fisiopatologia, quando ele tem essa propedêutica ensinada durante a graduação. Então, a ideia de chamar o Hernani é para nos passar essa porquê, né? Como que isso começou. Mas, Hernani, antes disso, talvez seja oportuno, talvez não, eu queria te fazer uma perguntinha antes da gente entrar no nosso tópico, Hernani, que foi algo que eu não fiz para nenhum colega ao longo dessa semana, mas eu acho que para ti vale a pena a gente ter essa conversa de forma mais objetiva. A importância do médico emergencista nesse momento de pandemia no atendimento primário. A gente vai fugir rapidamente do tópico da nossa conversa, mas eu queria chamar a atenção que nós somos emergencistas, nós trabalhamos na linha de frente. A tua visão geral da importância de ter um médico especialista capacitado para prestar esse primeiro atendimento por paciente insuficiência respiratória, paciente grave, e aí a gente vai cair na nossa conversa que a gente combinou aí. Tudo bem. Você está conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Ótimo. Então vamos lá. Maravilha. Primeiramente, Juliano, obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito e é uma honra estar aqui batendo um papo com você. Tá? Em relação a se a gente partir para o tópico que a gente tinha combinado, em relação a essa pergunta sua, é o seguinte, eu acho que é fundamental. Eu estou um pouco sem substrato para poder te dar uma informação mais fidedigna, porque nós não tivemos nenhum caso aqui ainda. Mas eu posso falar da preparação. O que eu ia falar da preparação? Nós temos a residência de medicina de emergência, a gente treinou os residentes, a gente preparou o nosso pronto-socorro e ele está muito bem preparado para receber os casos. Eu fico imaginando alguns locais onde você não tem essa filosofia da emergência, onde você não tem o especialista, o residente, a dificuldade que o colega tem. É uma situação nova, uma doença nova, com a fisiopatologia ainda a ser descoberta, com uma letalidade baixa, mas que houve uma grande contaminação de colegas. Obrigado. Então, eu fico imaginando a dificuldade que os colegas têm, até o próprio mindset do profissional que está na linha de frente de fazer esse atendimento. A partir do momento que você está num serviço organizado, que existe um especialista treinado, vocacionado para estar ali, até a própria tranquilidade e organização para atender, ela muda. Então, assim, a gente não teve nenhum caso ainda no nosso hospital. Aqui na cidade a referência é o HU e o HC, então a Santa Casa é um hospital de alta complexidade e ele ficou restrito para continuar com trauma, com AVC, com IAM, mas a gente vai receber os pacientes também, mas a gente não é a principal referência. Mas eu não tenho dúvida que você valorizar o emergencista agora, essa especialidade, os residentes que estão sendo formados, eles vão ter um preparo melhor para atender, até psicológico. É um profissional vocacionado para estar na linha de frente. Vai fazer diferença nos serviços que tem. Fantástico, maravilha. Obrigado, Hernani, pela tua colocação, cara. Eu queria justamente, o pessoal que está assistindo, é extremamente importante. Quem está em dúvida, quem trabalha no pronto-socorro, não sabe o que fazer. Pessoal, a residência de emergência é um diferencial fantástico e fundamental, principalmente nesse momento. Hernani, vamos entrar na nossa conversa, então. Eu fiz uma listinha de perguntas aqui para mais ou menos orientar a nossa conversa, mas tu fica bem à vontade para, surgindo uma ideia, uma coisa interessante. Eu coloquei como primeiro questionamento aqui, como é que foi o teu primeiro contato com a ultrassonografia Point of Care e onde é que tu viu a importância ou relevância desse exame no teu dia a dia ou na tua prática? Quando é que deu o clique assim, pô, isso aqui realmente faz diferença na minha vida como médico? Beleza. Bom, Juliano, na minha graduação, eu formei já tem 23 anos, na minha graduação não tive contato nenhum com ultrassom. Eu formei em 97, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E a gente não tinha absolutamente nenhum contato com ultrassom. E o ultrassom nunca esteve no meu radar. Eu fiz cirurgia geral, do trauma, vascular, trabalhei em pronto-socorro, SAMU, e mesmo durante a minha formação, no trauma, quando eu estava no João 23, ainda não existia a cultura do FAST, né? A gente fazia lavado peritoneal, tinha o radiologista, a gente levava o paciente para a radiologia e eles faziam ultrassom, se fosse o caso. Então, mesmo na minha formação de trauma, que eu fiz o R3 de trauma em 2000, ainda não existia a cultura do FAST no João 23, e como vascular, a gente tinha contato com ultrassom vascular, mas mesmo assim nunca foi meu foco, então não estava no meu radar, né? Trabalhando no SAMU, pronto-socorro, e aí quando eu voltei para Montes Claros,
o governo de Montes Claros tinha o primeiro SAMU regional do Brasil, foi em Montes Claros, uma rede de urgência e emergência, era a menina dos olhos do estado, né? Foi um desenho que foi copiado no Brasil inteiro. A gente teve visita de profissionais de fora, da França, da Itália, de Portugal, de vários SAMUs do Brasil vieram aqui para poder fazer essa regionalização. Então, dentro desse espírito, o governo do estado ele fez uma parceria com o grupo Infocus, né? É um grupo, uma organização não governamental que estimula o ultrassom point of care, são os grandes responsáveis pela disseminação do ultrassom point of care no mundo, e aí o governo do estado fez essa parceria com o Infocus para trazer o ultrassom, e a ideia era implantar o ultrassom em cada ambulância do SAMU e nas portas de entrada dos hospitais. Quando eu estava lá, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Isso, ultrassom na ambulância, ultrassom para mim era uma televisão fora do ar. Eu falei, que isso, de ultrassom na ambulância? Tá, sim, não tem nada a ver. Mas aí os caras vieram, sim, eu não dei o valor necessário. E aí, quando o pessoal veio dar o treinamento, tinha o Larry, que é dos Estados Unidos, o Luca, que é da Itália, o Pazelli, que é um grande amigo, admiro muito o Pazelli, que, lá de Barbacena, que é o representante do Infocus no Brasil. E aí eu comecei a ver as aulas e falei, nossa, que negócio interessante. E a vantagem é que o Luca fala é americano, eu vou treinar o inglês, ficava conversando com ele, e eles vieram várias vezes em Montes Claros, treinaram aproximadamente uns 300 profissionais, e todas as vezes que eles vinham, eu ia lá assistir, eu ia lá participar, e eu falei, oh, não, esse negócio é diferente, esse negócio é legal, e aí acendeu a lanterna. Só que o epicentro do projeto das Gerais foi Montes Claros? Foi. Esse projeto ele foi premiado na ONU, né? Tecnologia de baixo custo e alto impacto, e depois teve uma parceria com a NASA, né? Que envolvia telemedicina, então foi um projeto grandioso, e foi aqui em Montes Claros, no SAMU Macro Norte. Eu trabalhava no SAMU na época, na Santa Casa, então aí deu o start. Só que é o seguinte, você vai lá, faz o curso, você tem que ter o aparelho. No CTI a gente tem um aparelho de ultrassom, que não é muito bom, mas eu comecei a fazer nos meus plantões de CTI, para treinar e para pegar a mão. E aí eu falei, não, peraí, vamos tentar fazer na faculdade. Aí eu conversei na faculdade, eu coordeno o laboratório de simulações desde 2011, que a gente tem um grande centro de simulação aqui, modéstia à parte, você está no interior do Brasil, no interior de Minas, a gente fez um centro diferenciado, você conheceu, e desde 2011 a gente tem centro que vem crescendo, e aí essa época do Infocus foi 2013, início de 2014. Quando foi em 2014, eu escrevi um projeto, e aí a faculdade comprou um aparelho de ultrassom, um Veno i40 da GE, e aí, na época que eu me lembro, a gente foi a terceira faculdade do Brasil a ter, sendo que acho que a gente era a Unicamp, a UFJF, que o Pazelli e o Marcos Bastos estavam fazendo um trabalho na UFJF, acho que a Unicamp com o Thiago, e a gente, eu não lembro de ter assim, inserido no currículo, até que, inclusive, o nosso era dentro da grade curricular mesmo, que eu vou depois passar para você. Mas a história foi essa, então eu aprendi muito ensinando. Porque aí eu tinha um aparelho, eu treinava, e aí eu fazia no CTI os casos reais, e lá na faculdade a gente foi fazendo um processo de treinamento e a gente vai crescendo junto. E aí a gente está desde 2015 que a gente tem essa disciplina dentro da matéria de urgência no laboratório de simulações. Como é que, na graduação hoje, está só na tua disciplina ultrassonografia, point of care, ou mais algum outro colega trabalha ultrassonografia dentro do currículo da grade curricular? Bom, por enquanto só, gente. Eu fiz um fellow em Harvard, lá no MGH, em 2018. Eu fiquei 40 dias no MGH no Serviço de Medicina de Emergência no Departamento de Ultrassom Point of Care. E foi um aprendizado absurdo, né, esses 40 dias que eu passei lá. E lá eu tive a oportunidade de visitar Harvard com a equipe, e eu vi que lá nos Estados Unidos, acho que o Richard também, na Carolina do Sul, eles usam ultrassom ao longo do curso, na anatomia, na fisiologia, na semiologia. E eu voltei com essa vontade de implantar aqui. Eu estava com a viagem programada agora para visitar o serviço da Carolina do Sul, talvez eu ainda vá, não sei, depois que acabar essa pandemia, mas já estava agendado essa visita, que eu queria conhecer de perto esse processo para implantar na faculdade. A gente não implantou ainda, mas já existe essa ideia de levar o ultrassom. A gente está com 2 máquinas agora, a gente tem um da Terassom e temos o Veno, e querendo pegar uma máquina, treinar os professores da anatomia e da semiologia, já para começar a aplicar isso lá. Isso é o próximo projeto, mas desde 2015, por enquanto, está restrito na disciplina de emergência no laboratório de simulações.
o Richard Hoffman, né? Ele publicou um trabalho em 2011, onde ele treinou de 2000, ele colocou na grade curricular, não lembro agora se é a Universidade de Ohio, não lembro, por 4 anos a ultrassonografia point of care na graduação. E ele publicou os resultados com uma performance fantástica, assim, ensinando desde o básico, desde anatomia até atendimento e uso da ultrassonografia através de protocolos. Um trabalho fantástico do Richard Hoffman. Interessante demais. E me diz uma coisa, Hernani, como que tem sido, como que foi a receptividade ou os resultados quando os alunos foram expostos à ferramenta, se houve assim uma aceitação boa ou objeções? Surgiram mais alunos que gostaram, que entenderam a importância da ferramenta? Difícil entender porque eles não vivem o dia a dia, né? Onde a gente usa na prática. Mas dentro da grade que tu ensinas de ultrassom point of care, eles entendem a importância. E uma outra coisa que eu acho importante, cara, eu não consigo entender. Não, eu faço essa pergunta direto. O que leva um colega nosso, que muitas vezes faz 1, 2, 3 cursos, tem o equipamento à disposição e não usa na sua prática diária? Qual é a objeção? Então, assim, os alunos, como é que eles veem? Eles acham legal? Eles acham chato? Qual que tu acha que é a visão deles? Eu acho que eles acham legal. Eu vou explicar como é que funciona. Assim, o modelo que a gente criou em 2015 e persiste até hoje, ele mudou muito pouca coisa, é o seguinte. Os alunos no 11º período, eles estão no internato, né? E aí dentro do internato tem uma parte que é da urgência feita no laboratório de simulações. Então os alunos ficam 5 semanas comigo no laboratório. Eles ficam de manhã no pronto-socorro, no hospital, e na parte da tarde eles vão para o laboratório. Então são grupos, geralmente de 12 alunos, eles são subdivididos, as aulas teóricas são os 12 juntos, e as práticas são 2 grupos de 6. Então, no início desse período, eu dou as aulas teóricas. Então, eles têm uma aula teórica de introdução ao ultrassom point of care, uma aula do FAST, uma aula de pulmão, onde a gente discute o Blue Protocol, uma aula sobre janelas ecocardiográficas, uma aula sobre avaliação hemodinâmica com ultrassom, ou seja, a aplicação do ultrassom cardiológico, né? E fala um pouquinho dos protocolos também da parte hemodinâmica, e concomitantemente tem essas aulas teóricas e aí tem as aulas práticas. Aí aulas práticas tem eu e tem a doutora Luciana, que é uma radiologista que trabalha com a gente também, professora, e aí os alunos nos grupos menores, eles vão treinar o FAST, então um dos alunos vira o paciente, e os meninos aprendem a ligar a máquina, aprendem a fazer as janelas, a identificar, fazer quais são as janelas do FAST, depois quais são as janelas do pulmão, e depois as janelas cardiológicas. Inclusive tem uma aula prática que a doutora Luciana, ela pega um frango, coloca uma azeitona dentro do frango e os meninos fazem como se fosse uma biópsia, punção guiada. Ou então ela pega um dedo de luva e enche com gel esse dedo de luva e enfia no subcutâneo do frango, e quando o aluno faz, debaixo, né, da pele do frango, quando o aluno faz ultrassom, dá a imagem do vaso. Então eles fazem a punção guiada. Olha então, que massa, cara! Então a gente improvisou um phantomzinho para isso. Então, assim, e os alunos vão tendo na aula teórica, além da teoria, eu mostro as imagens que a gente faz no CTI, eu mostro as imagens, porque durante a prática ele não tem como ver a imagem patológica, eles vão ver só o treinamento das janelas, né, que ele está fazendo num colega. Mas aí eu mostro na aula teórica as linhas B, o lug slide, se desliza, se não desliza, as alterações de tamponamento. Então, durante a aula teórica a gente mostra as imagens normais e as patológicas, algumas imagens minhas, outras que a gente consegue adquirir de colegas da internet, tudo que a gente tem está montando um banco de imagem nosso, mas tem também imagens, tem até imagem sua que você me cedeu uma vez, né? Então, assim, os alunos, eles têm uma aceitação muito boa, né? O aluno, ele gosta muito dessa atividade prática, o aluno gosta muito dessa novidade, ele é muito aberto para isso. São mais abertos do que muitos nós médicos mais velhos. Mas então os alunos têm gostado. Inclusive, eu vi aqui entrando agora, Fabiana Mendes foi uma monitora minha, foi minha aluna, e a turma dela foi a primeira turma de 2015, que estava no 10º período de 2015, foi a primeira turma a ter ultrassom. Ela está assistindo essa live aí. Ela formou, fez pediatria, depois foi para Uberlândia, Uberaba, não lembro, fazer CTI pediátrico. E quando ela chegou lá, ela estava me falando o seguinte, que ela foi numa palestra em Ribeirão Preto, São Paulo, e que falaram com ela na palestra, ouviram assim, um dia na faculdade vai ensinar isso. Ela riu, porque ela já tinha tido isso na faculdade. Nossa, cara! Ela está aqui, ela está assistindo a gente aqui, eu vi o nome dela aqui. Então, assim, teve várias situações interessantes. Uma vez no CTI,
um aluno do 10º período, estava no internato, no CTI, e o pessoal estava olhando o raio-x de tórax, estava com a dúvida se era um derrame pleural, se não era, ia chamar a cirurgia para ver se fazia uma punção. Aí o aluno pegou o ultrassom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olhou, não, isso aqui tem um derrame pleural moderado e tal. O residente da cirurgia ficou puto. Ele falou, como é que você sabe? Eu não sei. E eu falei isso com o Richard, quando eu tive nos Estados Unidos, eu falei isso com o Richard, encontrei com ele e contei essa história para ele, e ele adorou, falou, não, você tem que publicar e tal. E aí que eu consegui, né? Eu devo ir lá, talvez esse ano, até para ter estreitar esse contato, que a gente quer ampliar isso aqui. Uhum. Oh, cara, fantástico, fantástico, velho. É interessante, né? Você falou dos grandes nomes da ultrassonografia, mundo afora aqui no Brasil, Pazelli. No hospital onde eu trabalho, no Odilon, rodam residentes de outras universidades, outras faculdades, e é muito interessante, cara. Os residentes egressos de os médicos que são residentes egressos de Barbacena, cara, os caras chegam com um diferencial impressionante. Ou seja, até ontem os caras eram acadêmicos, se formaram, passaram na residência de clínica médica, né? E é um diferencial, cara. É impressionante como tu deu o exemplo da tua aluna, e eu vejo isso na prática. O aluno que tem na graduação algum contato e algum gosto, alguma afinidade pela ferramenta, ele tem uma naturalidade para, não, peraí, deixa eu pegar e vai, e já viu aquilo, isso aqui pode ser tal coisa. É fantástico, né, cara? Eu fico realmente impressionado. E tu acabou puxando um assunto que eu ia trazer um pouco mais adiante, mas vamos conversando, o tempo que durar a conversa não tem stress. Ô, Né, deixa eu falar uma coisa aqui, ó, pessoal, também, a internet, a minha internet é muito estável, então eventualmente essa conexão vai cair, tá? Eu encerro, reconecto e a gente retoma a conversa, tá? Não teve um dia essa semana que não caiu a conexão pelo menos uma vez, cara. Aí eu fico pensando, será que é só comigo, é o meu celular, é a minha internet? Poxa vida. Mas tudo bem, faz parte. Cara, tu já deu mais ou menos uma letra, mas vamos retomar a questão de perspectiva futura em relação à ultrassonografia para essa galera aí, para esses acadêmicos de medicina. Tu falou de levar para lá para os primeiros anos, trazer os professores do ensino da base e passar para eles o conhecimento e isso ser replicado para os alunos. Quando eu tive no Fellow lá em Harvard, que a gente foi na aula, o que estava acontecendo? Os alunos do segundo período, eles tinham tido aula de anatomia, eles estavam estudando anatomia musculoesquelética. Então, a equipe do MGH foi lá, assim, não era uma coisa inserida no currículo pelo esse momento que eu fui lá, não. A equipe foi lá e os alunos que já tinham visto no cadáver, já tinham estudado as peças anatômicas da parte muscular, eles começaram a fazer o ultrassom musculoesquelético para eles verem a movimentação do músculo, olhar. Então, era uma tentativa de correlacionar imagem com anatomia. Isso já acontece no Brasil. Hoje em dia, por exemplo, nós estamos montando na faculdade aqui, o aluno na anatomia, ele não é simplesmente olhar lá o cadáver, eles têm casos clínicos, né? O paciente levou uma facada no braço, pegou em tal local, qual o músculo que lesou, qual o nervo que lesou. Então, já tem uma correlação clínica. Aí, de repente, já tem professor mostrando um raio-x, mostrando uma tomografia. Então, a ideia é levar o ultrassom. Olha que legal, o cara está estudando na anatomia o coração. Aí ele vê a peça, né? Ele estuda ali a anatomia, mas aí ele vai, num momento da anatomia, ele vai fazer uma janela ecocardiográfica, ele vai ver a válvula. Ele vai ver o átrio, ele vai ver o ventrículo, ele vai ver a contração. Então ele começa a ter o movimento. Então a ideia é levar o ultrassom para a anatomia em momentos pontuais como uma correlação a mais. Aí quando chegar na semiologia, ele não está aprendendo a fazer a ausculta, não está aprendendo a fazer a palpação, a percussão, ele começa a ter um contato. Em vez de eu estar lá só auscultando as bulhas, né, o tum-tá, eu vou ver o tum-tá lá, eu vou ver o coração batendo. Porque o futuro, sem sombra de dúvida, o ultrassom ele vai ser o sexto elemento. Aí, inspeção, palpação, ausculta, percussão cada vez menos, mas em algumas situações, e a sonografia. Então é um outro elemento, o próximo elemento que a gente vai ter aí, o quinto elemento, né? E aí tem que começar... Quinto pilar, né? Um artigo não, que eu tô falando daquele filme, né? O Quinto Elemento, aquele filme do Bruce Willis, o Quinto Elemento, é o quinto elemento. Então, assim, eu acho que ele tem que ter sensibilização na anatomia, para ele aprender a entender aquela imagem, depois na semiologia, porque nós estamos pegando um aluno uma etapa lá na frente, lá na emergência, no 10º período. É benéfico? Sim. Mas ele está sendo exposição ainda tardio, certo? É uma exposição, mesmo que longitudinal ao longo do curso. Isso vai acabar evoluindo para isso. Ô, cara, fantástico, velho. Me diz uma coisa, aí em Montes Claros só tem o teu laboratório, que tem na graduação.
Tu já falaste de alguns outros lugares aqui no Brasil. Tu teve algum contato mais próximo com outros lugares que trabalham em ultrassom na graduação, pessoalmente, ou não? Sim, ó, lá em Juiz de Fora, onde eu me formei, né, o Marcos Bastos, ele amigo do Pazelli, ele montou na UFJF, então existe um uso do ultrassom lá. Eu não sei se está inserido na graduação ou se é um curso de extensão, mas o Marcos, ele trabalha já, ele começou um pouco antes da gente, acho que deve ter começado em 2014, ele já começou esse projeto, foi um pouco antes da gente. Eu não sei se está na grade, mas eu sei que existe um treinamento, os alunos gostam muito. Eu não sei se lá em Barbacena o Pazelli faz alguma coisa com os alunos. Não sei se é só no internato, quando eles passam pelo hospital, que Eu o acho que a Pazelli Ana trabalha. faz. Eu acho que a Ana entrou na graduação com ultrassom. Isso. O Tiago lá na Unicamp é um trabalho maravilhoso. Eu acho que é o É que está mesmo? mais avançado no Brasil. Eu estou devendo uma visita a ele, ele esteve aqui, eu estou devendo uma visita a ele, mas o trabalho do Tiago lá na Unicamp, e eles têm uma parceria com o pessoal de Portugal também. Pelo que Isso. sei, é o que está mais avançado no Brasil, é a Unicamp com o Tiago. Agora, com certeza o pessoal da USP está fazendo alguma coisa também. Eu não estou tendo muito contato nessa parte acadêmica, eu fiquei um pouquinho off-label agora, esses últimos meses eu estou muito preso aqui, eu fiquei viajando durante muito tempo no Projeto Lean, no Sírio, viajei o Brasil inteiro, então eu dei uma desconectada e agora estou muito restrito aqui na residência, mas com certeza já tem outros lugares fazendo, né? Aqui nós temos na cidade 3 faculdades de medicina, todas elas têm seu laboratório, excelentes, mas o ultrassom, por enquanto, só no Pitágoras mesmo, na Unifip-Moc, que a gente está lá desde 2015 fazendo esse trabalho. Eu estava pensando aqui no assunto, tu tem conhecimento, né? Eu faço um projeto de pesquisa, fiz a primeira fase do projeto de pesquisa de ultrassom na parada cardíaca, onde a gente tá tentando validar o protocolo. E os alunos lá, quando eu faço treinamento e a seleção dos alunos, eu ensino as janelas pulmonares, né? Como que foge de artefato, como que faz a janela e por aí adiante. E a gente trabalha sempre que possível com telemedicina, desde que haja uma boa conexão de internet. Como eu estou falando contigo aqui, a ideia do projeto é eles gerarem a imagem, eles serem capacitados, treinados e gerarem imagens, e essas imagens serem acompanhadas em tempo real. Aí eu te pergunto o seguinte, você acha que seria viável? A gente não sabe para que lado que vai a pandemia. Tá? O pico de contaminação, de doentes não chegou forte, ainda bem, né? Não chegou forte, como vinha se falando, pode ser que chegue. Tu acha que seria viável um treinamento, uma capacitação de acadêmicos para fazer algum tipo de trabalho à distância, pensando em alguma forma de ajudar na pandemia? É uma pergunta um pouco ampla, eu confesso, tá? Mas foi uma pergunta que me veio agora. E eu vou te dizer por quê. Porque eu recebi uma mensagem de um acadêmico, eu fui recentemente no congresso em João Pessoa, fiz alguns contatos lá, e ele mandou um projeto, o governo liberou uma bolsa lá para projetos de pesquisa, usando telemedicina. E, na verdade, essa pergunta que eu estou te fazendo até para me ajudar a pensar se seria viável uma forma de treinar, que é basicamente o que a NASA fez com o projeto da Unifox. Treinar os astronautas, eles fazem a captação de imagens e as imagens são analisadas em tempo real aqui na Terra. O Eco das Gerais era isso, né? O médico faria o exame lá no interior e as imagens seriam analisadas ou em tempo real ou num curto espaço de tempo por um especialista à distância. O que tu acha, né? Bom, então vamos por etapas. Realmente o projeto Infox ele tinha um braço, sim, né? A gente ia treinar, foi treinado os médicos do SAMU, alguns médicos do hospital, para fazer o exame e já ter uma possibilidade de interpretação. Mas existia também a possibilidade desse exame ser enviado ou para a central do SAMU ou até mesmo para um outro local para ele ser avaliado também. Então existia esse braço da telemedicina, assim, da teleconsulta, né? Não consulta, da teleinterconsulta. Então, concordo. Agora tem um detalhe que é importante. Nesse momento de pandemia, a gente tem que ter uma certa precaução, né? As faculdades, elas paralisaram, os alunos do último ano estão... e eu acho que o primeiro passo é o seguinte, chegou a pandemia, todo mundo assustou, então a faculdade, espera aí, vão parar, vão entender o que está acontecendo, então parou, e agora está tendo um ensaio de voltar o 11º e o 12º. Né? Eu acho que em relação ao coronavírus, por ser uma doença infecto-contagiosa,
que fisiologia ainda desconhecida, com alto risco de contágio, apesar de uma baixa letalidade, a gente está limitando o contato a esse paciente a pessoas resistentes. Treinou, a gente tem no plantão o médico que vai ser o que vai entubar, que vai atender. Então a gente tem que minimizar menor número de pessoas possíveis tendo contato com esse paciente. Então eu acho que nessa situação específica, talvez não coubesse ainda, porque assim, é mais um EPI, que EPI é uma situação que a gente tem que economizar, é mais um EPI e é mais uma pessoa que vai estar sendo exposta a um paciente com doença infecto-contagiosa. Então, acho que só por esse motivo. Eu acho que todo o trabalho que a gente for pensar a partir de agora, envolvendo acadêmico, envolvendo ultrassom, envolvendo a telemedicina, ele é válido. A gente tem que divulgar, eu acho que, igual eu já comentei com você, a gente tem que fazer vários treinamentos, cursos, inicialmente em EAD, online, e deixar também a parte prática, presencial prática. Eu acho que a gente tem que difundir a cultura do ultrassom point of care. Mas especificamente nesse caso do corona, pelo fato de ser uma doença infecto-contagiosa, a gente tem que minimizar a exposição. Dentro do que eu tinha pensado em te perguntar, a gente discutir sobre a parte acadêmica, era basicamente isso, assim. Vamos seguir no assunto ultrassom, entrando um pouco mais agora, saindo um pouco da parte acadêmica para a prática mesmo. Tu tens usado a ultrassonografia, tu disseste que no teu hospital não chegou caso ainda. Tu, pessoalmente, já atendeu algum caso confirmado ou já teve algum caso confirmado aí? Nada. Não. Nós preparamos o pronto-socorro todinho, cara. A gente mudou toda a dinâmica do pronto-socorro, a gente desviou o fluxo. Paciente de cirurgia, da neuro, eles vão para um fluxo separado. A gente tem um setor, a gente tirou a pediatria do pronto-socorro, subiu com a pediatria para outro local. E onde era a pediatria, a gente fez o espaço Covid. A gente tem uma sala de via aérea isolada. A gente está agora com ultrassom, aquele, igual que você tem o tablet, né? Ultrassom 0 bala lá. Então tem ultrassom, tem os respiradores, filtro EPA. É uma sala de via aérea top, separadinha, que cabe umas 4, 5 pessoas lá dentro, toda equipada. A gente tem uma sala de desparamentação e a gente tem um espaço para boarding para 6 pacientes, que aí o paciente vai ser estabilizado e aí ele faz tomografia, volta e de lá vai decidir, vai transferir, vai subir. São originalmente nossos vão ser estabilizados e transferidos. Preparamos tudo, treinamos os residentes, treinamos os médicos, os enfermeiros. Tem umas fotos que eu coloquei no grupo da Abramed. Então, fizemos um trabalho, mas não chegou nenhum caso até agora. Assim, a gente treinou com aquela roupa do Ebola, né? Aquele macacão que depois a gente eliminou. Aquele macacão não tem nada a ver. É capote estéreo e impermeável, né? Mas aquele macacão, todo mundo se contaminava ao retirar o macacão. Treinamos, mas felizmente não tivemos nenhum caso aqui ainda na cidade. Acho que foram 5 casos confirmados agora, que demora muito para o teste ficar pronto. Então, são casos que foram dosados 15 dias atrás, agora começaram a chegar os resultados. E os pacientes suspeitos estão concentrados em outro hospital. Então, nós não temos experiência ainda real com esses pacientes, não. Em relação a fazer ultrassom, como eu falei com você, assim, desde 2014, a gente tem um aparelho da GE no CTI, e nos meus plantões eu faço avaliação de cava, eu faço Tô te ouvindo. Deu uma interrupção, mas voltou. Você tá mudo. Ah, tá. Beleza. Então eu faço nos meus plantões, eu examino. Agora, no pronto-socorro, a gente tinha um aparelho muito ruim. Aí chegou agora, eu tenho um V-Scan da GE, o Cedrin, que é meu colega, trabalha comigo, ele tem o Butterfly, e aí agora chegou o ultrassom. Então nós estamos com o aparelho lá. Então, assim, os residentes têm feito todo o plantão. Eles ficam doidos para fazer acesso guiado. Eu falei, primeiro vocês vão pegar a mão na anatomia. Você não pode ir... Você não pode querer ir direto para o ultrassom, às vezes o R1, né? Se você não domina a anatomia. Então, vamos fazer guiado por anatomia, treinar, e aí na segunda etapa a gente vai partir para o ultrassom. Mas os R2, acesso guiado por ultrassom, feste toda hora, pulmão, coração, que ainda põe um pouquinho ainda no coração, por janela, mas assim, os residentes estão fazendo todos os dias ultrassom. E a gente faz no CTI, faz o pronto-socorro. Então, assim, já está virando uma prática e a facilidade de ter o aparelho, né? Aí vem a pergunta que você me fez no início. Aquela pergunta de por que a pessoa, às vezes, faz o curso, tem o aparelho. Tem uma palavra que, ela não é nova, não, mas ela está na moda, chama mindset, né? Que você sabe, que é o modelo mental, né? É o seguinte, a portabilidade do aparelho, ela leva o aparelho, eu dou isso na aula para os alunos, né? O aparelho era um aparelho que ficava numa sala fechada, restrito a um profissional especialista.
Aí esse aparelho ele passa agora a ser disponibilizado para outras especialidades. Isso já começou há muito tempo. O cardiologista faz o eco, o vascular Uhum. faz o ultrassom vascular, o nefro vai fazer a sua avaliação, sua punção guiada. E essa oportunidade leva isso para a linha de frente, para o cirurgião, para o emergencista fazer um FAST, fazer uma avaliação point of care. Então, Perfeito. a praticidade foi um ponto positivo. Agora, a primeira dificuldade é a disponibilidade do aparelho, né? Nem todo Uhum. hospital tem aparelho, o cara faz o curso, aprende, mas aí no hospital que ele está, no CTI não tem, ou no pronto-socorro não tem, ou ele tem um aparelho no hospital, mas existe uma burocracia para ser disponibilizado, ele fica restrito no radiologista, por exemplo, você não consegue levar ele para a ponta. Tudo Uhum. bem, eu tenho o aparelho, eu fiz o curso. Mas aí vem aquele modelo mental. Ah, eu vou ter que pegar o aparelho, fazer, eu já consigo olhar com a mão e tal. E eu faço meia-culpa nisso. Eu falo para os alunos, você pega excelentes médicos mais velhos, pneumologistas, intensivistas, que eles pegam um raio-x de tórax e eles tiram informação de um raio-x de tórax que a gente às vezes não é capaz de tirar. Porque na época deles, eles tinham, a tomografia era uma coisa que estava começando, era acessível. Então eles tinham que extrair. Então eles fazem uma avaliação de um raio-x de tórax assim, maravilhosa. Se eu chegar para esse cara e falar que ele agora, ó, pneumotórax é muito mais sensível se você fizer ultrassom, derrame pleural, ele vai ter que mudar o mindset dele. Ele vai ter que aprender Uhum. que, em vez de olhar uma chapa de raio-x, ele vai ter que aprender a ligar um aparelho, regular um ganho, regular uma profundidade e Uhum. achar uma janela. Então, muda todo o modo mental. Então, existe uma resistência dessa parte, dessa mudança de paradigma. E eu Uhum. vou dar um exemplo próprio. Ó. Eu sei fazer ultrassom, eu tenho ultrassom, eu dou aula de ultrassom, mas eu pego essa central guiada por anatomia. Eu vou te explicar por quê. Boa. Eu aprendi guiado por anatomia. Eu vim 23 anos que eu funciono guiado por anatomia. Eu Aham. tenho um índice de complicação mínimo. E, agora, para eu fazer acesso, eu vou ter que paramentar o aparelho. Em vez de olhar para o paciente, eu vou olhar para o lado. É uma mão. Muda todo o modo mental. Então, hoje Perfeito. eu uso o Perfeito. ultrassom para acesso guiado num paciente que está com distúrbio de coagulação grave, que eu não posso errar, uma anatomia hostil, é um paciente que anatomicamente está difícil. Então, eu localizo o vaso, mas na hora de Uhum. puncionar, eu punciono por anatomia. Então, eu dou o meia-culpa. É o exemplo clássico. Mas é uma meia-culpa aceitável, totalmente justificável. Entendeu? Porque assim, agora, a galera que está entrando agora, quem for formar, for fazer uma residência no Sírio, no Einstein, num grande hospital de Belo Horizonte, já é, não pode falar que o ultrassom é o futuro, não, ele já é o presente. Então, quem for fazer residência num grande centro, isso vai ser o dia a dia, vai ser a realidade. É uma prática funcionar acesso central sem ser guiado por ultrassom. Se você tem Uhum. ultrassom, sabe fazer, é uma prática, Uhum. entendeu? Eu não Tanto que, vou... sim, Pode pode falar, falar. pode falar. Então, assim, existe essa dificuldade, às vezes, de você quebrar o paradigma. O cara faz o curso, acha interessante, tem um aparelho, mas se ele não pegar, não começar a treinar, mesmo quando não tiver indicação, vai ali, vou olhar o abdômen aqui, como é que tá, deixa eu ver um pulmão, como é que tá. Ele vai pegando mão na janela, e ele vai gostando, aí quando ele começa a É. entender que essa ferramenta, ela vai agregar para ele na tomada de decisão, né, eu dou vários exemplos para os alunos, é tomada de decisão, é uma informação a mais para uma tomada de decisão ali em tempo real. Então, assim, Perfeito. isso demora um pouquinho, né? Existe uma certa resistência, às vezes, de um ou de outro, mas é pela mudança do modelo mental da pessoa. E eu dou, exemplo clássico foi esse, eu funciono guiado por anatomia. Raramente eu faço uma função guiada. É mais fácil daqui a um tempo o meu residente fazer todas as funções guiadas e eu ainda tá, é o velho que não está acostumado. E olha que eu dou aula disso. Hernani, diz uma coisa, cara. A gente sabe que uma grande objeção, uma grande restrição ao uso do ultrassom, obviamente, é ter o equipamento disponível para usar. O equipamento de ultrassom, cara, ele não é barato. A gente sabe que ele não é barato. Investir o mínimo, tá? Que a gente vai investir. Se a gente comprar um Xing Ling, quanto que ele tá? $1.000 e poucos? Um Xing Ling Cara, aí. esse é o detalhe. Eu sou contra Xing Ling, porque é Não. uma ferramenta que eu vi já um aparelho desse chinês, tem alguns outros análogos, que ele é prático, ele é barato, ele é mais acessível, você consegue comprar um aparelho às vezes por uns 8 mil e tudo, 10 mil ou menos, Uhum. mas a qualidade do aparelho, da imagem, e outra coisa, a versatilidade de janelas que você pode fazer com ele, tem um Exato. A aparelho que o meu residente limitação, compra. né? Existem limitações, então assim, Extremamente é, limitado. hoje a gente tem o que não tem no Brasil, né? Eu acho que o Butterfly vem, mas vem pegar pesado. O Butterfly é o Mas, aparelho que. Ah, pode falar. mas, mas antes de chegar nisso aí, o ponto que eu queria levantar é o seguinte: para um colega hoje, para um médico, para um emergencista, para um cara que dá plantão, que aquela pode ou não ser a principal fonte de renda dele, tá? Vamos considerar que seja, tá?
A gente sabe que não remunera bem o emergencista, a sala de emergência no geral. Tá? Para o cara investir um mínimo de X mil dólares, colocar por baixo, $1.000, um Butterfly, o teu exemplo, $2.500, num equipamento, num device que não vai dar retorno financeiro nenhum. Esse Não, é que é o nenhum. ponto que eu queria chegar, Esse cara. esse é o problema. Um grande limitador, além do mindset, é que é o seguinte: eu vou comprar um esteto para mim, e eu compro um esteto, um Litma muito bom, por R$ 1.000, 2.000, um top desses R$ 2.000. Eu estou comprando um aparelho, uma ferramenta para o meu exame físico. Eu não vou ganhar nada com isso. Mas alguma coisa é você comprar um esteto. Agora, você vai pegar um aparelho de 10, 12 mil e você não tem receita em cima dele. Você compra, ele vai te agregar, ele vai te tornar um profissional mais informado, mais armado para atender, para tomar decisão. É ótimo, mas é um investimento, ainda que é caro, para uma coisa que não tem um retorno financeiro, tem um retorno profissional. Mas o financeiro não tem. Os aparelhos hoje, se você pegar um Veiscan usado, é 8 mil, um desses chineses você vai comprar por 8, eu acho que não tem nenhum abaixo de 5 mil. Você conhece algum abaixo de 5 Uhum. mil? Não conheço. Não Entendeu? conheço. O Butterfly é $2.000, é R$ 10.000. Quando chegar aqui com os impostos, vai ser 15 mil, né? Tem um Veiscan novo agora. Então, assim, tem os aparelhos que vão estar oscilando nessa casa. O que a gente pode fazer é o seguinte: vai na radiologia, vê um aparelho velho que o radiologista não quer, pede para emprestar para o pronto-socorro. Eu acho que a primeira coisa é pôr a mão. Se o cara faz o curso e não põe a mão, ele não vai aprender. Então, assim, É. vai na radiologia, pega um aparelho, pede um aparelho emprestado, um mais velho que eles nos usam, leva esse aparelho para o pronto-socorro e vai usando ele ali primeiro. Aí vai pegando mão e tudo, depois, assim, os grandes hospitais acabam comprando. Desde que eu entrei na coordenação do pronto-socorro e na coordenação da residência, do primeiro dia eu comecei: eu quero um ultrassom, eu quero ultrassom, eu quero ultrassom. Por insistência, consegui, nós estamos agora com um ultrassom top lá, mas foram meses. Porque a gente tem que ver, o hospital filantrópico, o hospital público não tem verba, tem licitação, é difícil você conseguir, né? Mas eu Uhum. acho que quando você vê que isso pode minimizar uma solicitação desnecessária de um raio-x, pode minimizar Perfeito. uma solicitação desnecessária de uma tomografia, pode agilizar uma tomada de decisão, a gente tem dificuldade. O americano faz isso, a gente não faz, que é tentar Uhum. avaliar custo-benefício, inclusive financeiro. O ultrassom bem Perfeito. feito, ele vai. Então, assim, você acaba convencendo o gestor que, na mão Isso. certa e da maneira Isso. correta, esse aparelho te dá economia. É um É investimento. muito custo-benefício. É impressionante. Teve um caso interessante, né? E agora que me fez, que foi a primeira vez que eu realmente abri os olhos para o uso não urgente do ultrassom point of care. A gente tem um grupo que está até parado lá com o Cristiano, onde a ideia do grupo era fazer um projeto de uso na rede básica. Te lembra? A gente conversou durante um tempo. Eu recebi esses dias um paciente com 20 dias de dispneia, ou 14 dias, acho que 20 dias, tá, 14 ou 20, não lembro, de espineia. E esse paciente procurou 2 profissionais em consultório, foi atendido, foi avaliado, não, foi passado uma medicação, um tratamento, não me recordo agora se era para uma IC, alguma coisa assim. E um dos colegas até falou assim: olha, eu acho que o senhor tem água no pulmão, mas não foi feito nenhum exame de imagem mais refinado, de propedêutica. Tá? E esse paciente chegou, então, 14 a 20 dias, com a pior importante dos sintomas. E o que esse paciente tinha, eu fui chamado para ver esse paciente na sala verde, sala de medicação, ele estava piorando a dispneia de forma significativa. Ele tinha um derrame pleural bilateral, uma insuficiência cardíaca de moderada para grave, fração de ejeção realmente bem reduzida. E aí que eu parei e pensei, de fato, esse diagnóstico não foi, ele foi feito naquele dia, mas ele poderia ter sido feito 14 ou 20 dias atrás, precocemente, e lá ter sido tomada uma conduta que mudaria a evolução clínica daquele paciente. Então, me dá a impressão que a ultrassonografia point of care me deu essa impressão real, foi a primeira vez que me deu uma impressão real, de que o ultrassom point of care no consultório pode agregar demais para profissionais, para determinados profissionais, do ponto de vista de identificar precocemente uma alteração, alguma alteração patológica, e ali já mudar a conduta, ou antecipar muitas vezes uma propedêutica complementar para investigar melhor o que está acontecendo. Não sei se tu tem alguma experiência em relação a isso. Não, eu retornando aquilo que a gente estava falando e dando para entrar nisso, assim, eu acho que comprar o ultrassom portátil hoje são poucos médicos que têm condição, justamente porque esse portátil, esse hands, né, que é no celular ou pocket, ele tem um custo muito alto, você não tem retorno. Então, assim, quem comprar é porque realmente está interessado, tem condições e quer investir nisso.
Então, a maioria das vezes a gente vai ter que depender do hospital, da UPA, do PSF, de comprar. Isso é difícil, é convencer, né, de um leque tão amplo assim, você convencer esse projeto do Cristiano, a UPA, ter um ultrassom. Só que se tivesse um trabalho muito sólido mostrando que existia um custo-benefício de ter esse investimento da instituição. Mas então, assim, o meu foco é pronto-socorro e CTI, tem que ter. Consultório eu nunca parei para pensar, porque uma vez eu conversei com um ortopedista falando assim, ó, muitos ortopedistas podem pegar ultrassom e agregar ultrassom na sua consulta, quando ele fizer uma avaliação musculoesquelética, tá vendo um hemocite e tal. E aí eu falei assim, eu dou exemplo na faculdade, ó, o nefro, lá na hemodiálise, ele já faz a avaliação dele, ele já olha o rim, vê se está com hidronefrose, a diferenciação corte medular, vai fazer o implante do catéter guiado, de diálise guiado por ultrassom e tal. O vascular vai fazer sua avaliação vascular, só que analisando como eu fui vascular. Uma coisa é eu estar no consultório vascular fazendo a minha consulta. Se eu for agregar a minha consulta, sentar e fazer um Doppler vascular, muda totalmente o modelo da minha consulta. Entendeu? Uhum. Ou você está ali para fazer o Doppler vascular, ou você está ali para fazer a consulta, porque senão você vai dar uma olhadinha. E aí tem risco, entendeu? Dá uma olhadinha. Outra coisa, o ortopedista falou assim, né, se eu for parar, eu conversei com o ortopedista, se eu for parar para cada consulta minha articular, fazer um ultrassom, em vez de aí vem o lado que ele colocou financeiro, né? Em vez de eu atender X consultas de convênio, eu vou atender menos, porque eu vou ter que parar para cada consulta fazer. Então, assim, eu acho que o limitador vai ser esse. Ou você está lá para consultar, ou você está para fazer exame. Você pode ter uma agenda de exame, igual tem vascular que atende consulta, mas ele tem um horário dele de Doppler e ele faz os Doppler vascular. Agora, se na consulta do vascular ele for fazer Doppler, muda a dinâmica da consulta. Então, não sei se no consultório... Agora, eu já sei que tem muito cardiologista que tem o portátil e que ele usa o ultrassom portátil como seu esteto ali, com uma olhada ali, uma olhadinha, põe uma olhada, perfeito. Né? Para o cardiologista, sim. Agora tem que tomar cuidado, porque senão muda a dinâmica da consulta. É verdade, faz sentido. Temos que investir para pronto-socorro e CTI. Isso aí tem que ser, assim, obrigatório. Pronto-socorro e CTI. Seria bom se a gente conseguisse aproveitar esse momento, né, de pandemia, e mostrar dados, né, trazer dados da literatura e levar para os coordenadores, para os gestores, mostrando o potencial. Eu tenho já quase 10 casos registrados de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, dos quais a minoria, a imagem ultrassonográfica correspondia às imagens das descrições da literatura. Na grande maioria das vezes, eu consegui usar a ultrassom para fazer o diagnóstico diferencial, mostrando pneumonias lobares importantes, TEP, pneumotórax, até pneumotórax apareceu num dos pacientes com insuficiência respiratória aguda grave, que entrou como suspeito de Covid, processos pneumônicos, derrames pleurais, até o derrame paraneoplásico, o paciente com insuficiência respiratória entrou, o que ele tinha? Uma neoplasia pulmonar com derrame paraneoplásico. Então, eu sinto, semana que vem eu vou falar toda semana sobre avaliação pulmonar com ultrassom em sala de emergência. Mas eu percebi que usando essa ferramenta como triagem desses pacientes é fundamental, cara. Tem me ajudado de forma significativa, sabe? Nós discutimos isso aqui, cara. É muito importante o que você está falando. Diante de uma pandemia, né, que gerou pânico, você tem ao mesmo tempo uma enxurrada de informações, mas você também tem uma desinformação, você tem uma politização da crise que gera desinformação, né? Então, no início, eles falaram assim, eles estavam preocupados. Chegou tossindo. Com tossindo, você ganha um tubo e ganha uma caixa de cloroquina. Não é assim que a medicina funciona. O cara tossiu, espirrou, é um tubo na boca e uma caixa de cloroquina. Eu falei, não, calma. O protocolo é intubação precoce. Calma. Vamos examinar o paciente, vamos fazer um diagnóstico diferencial. Vamos fazer um diagnóstico diferencial. E aí o ultrassom é importante, que no início, chegou com dispneia, até que se prova o contrário, é Covid. Tá com dispneia e saturando mal, não melhora tudo. Calma, peraí. Aí eu posso ali fazer uma avaliação, o cara tá com área cardíaca aumentada, ele tá com hipocinesia de VE, tem linha B bilateral, então esse cara tá com edema agudo de pulmão, cardiogênico, calma. Então assim, medicina, cara. Exatamente, examinar, de raciocínio clínico e tal, o pessoal tá achando que se pegasse do doente, morria em 5 minutos, não é assim, não é bola, não, calma. Então assim, a gente tem que filtrar, trabalhar a informação, eu não tenho dúvida, o ultrassom é um elemento importante ali no primeiro atendimento, justamente para o diagnóstico diferencial, né? Você vai ter que estar paramentado, toda medida de segurança, mas ele vai te ajudar, o paciente está com dispneia ali, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Não vou deixar de fazer a tomografia, com certeza, mas ele vai separar um pouquinho o joio do trigo ali, eu vou conseguir ter um dado a mais para tomada de decisão. Tem dúvida nenhuma que o ultrassom é importante nesse primeiro momento.
Aham. Eu fiz uma coisa interessante, cara. Em relação à precaução de contato, né, de cuidados com o uso do ultrassom, a gente tem um ultrassom notebook da GE, né, e o cabo do transdutor ele é longo, cara, deve ter 1,5 m de cabo. E aí o que eu combinei, cara, eu me paramento todo, coloco a capa, né, no transdutor, mas o equipamento fica à distância, fica uma pessoa manipulando os botões do ultrassom e eu mexendo somente com o transdutor. Acabei o exame, né, retira, puxa o transdutor sem contar o equipamento, porque eu fiquei impressionado, Hernani, com a facilidade com que a gente pode e se contamina, né, Com os certeza. pacientes que têm suspeita, e que a gente nem suspeita. A suspeita vai vir Uhum. depois, por algum motivo. Cara, eu fiquei impressionado. Rapidamente teve uma situação de uma parada cardíaca que nós atendemos uns 20 dias atrás, um paciente com uma suspeita fortíssima de Covid, e a gente não tinha treinado ainda, a equipe não tinha treinado. Então a condução da parada cardíaca foi aterrorizante, para não dizer outra palavra, né, sabe? Do ponto de vista de contaminação, todo mundo se contaminando, todo mundo encostando, sabe? E eu vendo, chegando, saindo de plantão, colegas pegando ultrassom, pega no paciente, vai, pega o ultrassom, aquela mão que tocou no paciente que não sabe se é, né, mexendo nos botões do equipamento, sabe? É assustador, cara, e nessa brincadeira, leva a infecção dali para casa, para outro hospital, para outro colega. Eu não sei como que a gente não está ainda com maior número de casos, apesar de que tem tido relatos, né, a gente tem visto aí de profissionais, de colegas da área da saúde, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, se contaminando e algumas mortes já, né, cara? Então, Uhum. isso eu temo, que o pessoal não se dê conta nesses pequenos detalhes. Ah, mas eu encostei, só peguei aqui, só para mudar de lugar. Contaminou, velho. Contaminou, não tem. O índice de contaminação é muito grande, né? Só um parêntese aqui, outra ex-aluna minha, que agora é radiologista, entrou aqui, a Fernanda Veloso. Fernandinha formou aqui, aprendeu um pouquinho de ultrassom ali com a gente na graduação, foi da primeira turma que a gente ensinou, fez radiologia em São Paulo, está em São Paulo e está aparecendo aí, está prestigiando. Você está bem, Ah, você que tá bem, massa. você tá bem frequentado, cara. Mais um ex-aluno aí. Valeu, valeu. Mas ó, realmente a É que contaminação é eu muito chamo gente de grande. respeito, né, cara? Eu chamo gente de peso. Ó, peso. Mas eu acho muito interessante esse momento agora, a gente ter essa discussão, trocar ideia, trocar experiência. Realmente o que você está falando da contaminação das pessoas nos equipamentos é importante, é frequente. E a gente tem tido essa preocupação aqui. E vamos esperar para ver o que vai acontecer agora, né? Ainda tem muito chão pela frente ainda. A gente vai ainda encontrar um caminho ainda pesado pela frente. Agora aqui em É. Montes Claros estão começando a aparecer uns casos. Eu sei que isso aí em Belo Horizonte a situação está mais puxada, no Odilon, vocês têm Uhum. uma quantidade maior. Lá no Risoleta, os meus colegas lá, tem um colega meu cirurgião, chefe da cirurgia, pegou o Covid. Acho que vários cirurgiões se afastaram, tem uns 50 médicos, né, que pegaram. Uhum. Então a gente tem que estar preparado para isso aí mesmo. Tá? Maravilha. Hernani, um recadinho final, cara. Vamos lá. Nosso tema aqui, Ué, só para passar, pessoal, a gente falou sobre ultrassonografia na graduação para acadêmicos de medicina. Falamos de outros assuntos também, mas o foco foi esse. Um recadinho final sobre isso, alguma coisa interessante. agradecer de novo o convite, estamos sempre à disposição. Eu acho que o caminho é introduzir a ultrassonografia na graduação, passando desde a anatomia, pela semiologia, pela fisiologia, pela urgência, e que o aluno tem que ter esse contato. O ultrassom point of care, ele é o novo esteto, ele é o quinto elemento do exame físico, ele é um aparelho, uma ferramenta para tomar de decisão, que independente da especialidade que qualquer profissional for decidir seguir, praticamente todas, ele é uma ferramenta que será útil, e quanto mais cedo ele tiver contato com essa ferramenta e ter a maturidade de crescer ao longo do curso vendo essa ferramenta, ele vai construir um mindset, ele vai construir um modelo mental e ele vai estar aberto a formar e se especializar e usar essa ferramenta. Então, assim, nós começamos em 2015, temos muito ainda pela frente, vamos progredir nisso. Espero que outras faculdades estejam fazendo e progridam também, porque a gente tem que. O caminho é esse. Né? E você está de parabéns pelas lives, pelo grupo Nexus, pelos seus cursos, o projeto. Eu tenho acompanhado, você está de parabéns. E a gente tem que Obrigado, fazer cara. mais para frente, quando acabar essa confusão, a gente tem que fazer uns cursos aqui, divulgar, Total, né? total. Vamos fazer isso sim. Dani, muito obrigado pela tua presença. Agradeço Obrigado a demais, você, cara. cara. É fantástico. Cara, te admiro demais, cara. Considero sempre tuas palavras fantásticas. Eu internalizo o que tu fala.
te respeito, te considero demais, te considero um excelente médico, excelente profissional, excelente amigo. Cara, obrigado pela conversa. Vamos combinar outras conversas mais para frente, outros temas. Fica à vontade também para sugerir alguma coisa. E, cara, eu vou sugerir para te trazer aqui, Montes Claros. Você vai sair de Belo Horizonte, vai morar aqui, trabalhar com a gente aqui, que é melhor. Só se for de jato. Não, aí complicado. Carinho, um abraço. Valeu. Abração para você e para todos aí. Até mais, cara. Até mais. Tchau. Pessoal, conversei aqui com o Hernani Meira, preceptor, chefe da residência de emergência da Santa Casa de Montes Claros, meu colega, cirurgião, emergencista, intensivista, e que tem na graduação a cadeira, né, uma parte da cadeira voltada para a ultrassonografia na graduação, para acadêmicos de medicina. A gente teve uma conversa bem interessante, essa live vai ficar no ar 24 horas, tá bom? Se quem quiser sugerir algum tema, o tema dessa semana foi ultrassonografia em medicina de emergência, ultrassonografia pode ficar em medicina de emergência. Semana que vem vai ser toda a semana dedicada, tanto o conteúdo quanto as lives, para o atendimento do paciente em insuficiência respiratória em sala de emergência, usando a ultrassonografia. Então eu vou trazer casos que eu tenho documentado, vou trazer colegas para falar de experiências e vou tentar trazer uma live com um convidado internacional, que ainda não confirmou, para falar como que está sendo o atendimento dos pacientes em insuficiência respiratória, usando a ultrassonografia Point of Care como ferramenta de triagem, de avaliação, que é o que eu tenho feito no meu dia a dia. E semana que vem vocês vão ver o que a gente tem feito aqui, os diagnósticos que têm surgido, diferencial à suspeita de pacientes com Covid. Então tem muita coisa legal. Então a gente volta semana que vem, às 4 horas, às 6 horas, e eventualmente em horários aleatórios com coisas interessantes. Joia? Forte abraço e até mais, pessoal!